Aí eu fui pra Sete Lagoas e eu muito, com a cabeça muito tradicional, tá, gente? Eu não era isso, foi uma construção. Eu realmente achei o seguinte, olha, lê de engano, tô formado na FMG. A FMG tava sempre entre as 3 melhores do Brasil, quase sempre em primeira. Não, formado na FMG, todo mundo vai querer ser meu cliente. Vai dar muito certo. Não foi assim, não. Então, apesar de minha mãe ter um escritório, nada do que ela fazia era minha área. Não tinha cliente para isso. Não consegui cliente na parte de direito administrativo, era muito fechado. E falei, cara, o que eu faço? Eu preciso ganhar dinheiro. Não tem dinheiro para nada. O que eu vou fazer? Aí ela falou assim, tem trabalhista aqui. Trabalhista que pode fazer. Então, apesar de eu ser empresarial muito, eu comecei como advogado de reclamante, que é o que tinha. E comecei a fazer isso, mas pouca gente, não tinha muita gente. Eu falei, o que eu faço da vida, cara? Não quero isso pra ir. Aí vamos chegar onde eu gostaria de chegar. Como eu tinha tempo, eu tava bravo, né? Então eu queria fazer uma coisa a mais, eu fui pra internet. Fui pra internet e comecei a pesquisar. Comecei a ler. Aí comecei a achar as startups. O que é startup? O que é internet? O que é modelo? Eu comecei a ver esse negócio todo. Falei, cara, que negócio diferente. E eu comecei a falar isso, ninguém entendia o que eu tava falando. Minha mãe menos ainda, né? E outras pessoas, porque é geração diferente. E aí outras pessoas, ninguém entendia. Deixa eu ver essa tal de internet. Aí eu comecei a escrever, fazer produção de conteúdo naquela época. Naquela época eu comecei a ter um tal de produção de conteúdo, deixa eu começar a produzir conteúdo aqui. E eu fazia textos, né? O Jus Brasil já tinha na época. Eu fazia textos pro Jus Brasil. E eu comecei a perceber que, olha o que aconteceu. Eu fui lá, fiz um texto de um tema que eu vi que atraía as pessoas. E o texto foi parar na newsletter do Jus Brasil. Aí eu percebi que quando ia pra newsletter, bombava. Então as pessoas te mandavam mensagem pra caramba. E eu recebia 40 mensagens por dia de gente querendo seu trabalho do Brasil inteiro. Falei, opa, esse negócio de marketing de conteúdo é bom. As pessoas dão atenção. Aqui não tô conseguindo nada. Ali tô conseguindo um monte de gente. Mesmo saber como monetizar, porque eu não tinha processo de trabalho, não tinha nada. E eu comecei então a estudar mais sobre isso. Comecei a ler tudo que tinha naquela época sobre essas informações, né? E aí até algo que eu mencionei pra você. O que eu fiz? Aí eu descobri como é que funcionava o Jus Brasil. Eu descobri como que as pessoas apareciam na newsletter. Porque o lance era, eu tenho que aparecer na newsletter. Lá que é o caminho. E eu percebi que quando tinha muita curtida, o conteúdo aparecia. Eu até falei pro Rafael, né, que foi o CEO da Jus Brasil, que eu hackeei o Jus Brasil. Não da tecnologia. Fala isso pra gente aí, cara. Como é que foi essa hackeada? Não de tecnologia, gente, porque hackear é encontrar brechas, tá? Pra gente poder aproveitar. Eu criei uns 15 perfis diferentes no Jus Brasil. Uns 15 e-mails diferentes. Olha o trabalho que eu tive, né? O pessoal tem gente que tem Tem que preguiça ter pra fazer trabalho. Pra ter tem as que ter coisas, tem que ter trabalho. trabalho. Quem não tem trabalho, não tem as coisas. Exatamente. Aí eu fui lá e eu curtia meus textos pelo Jus Brasil. Então o que acontecia? Meus textos toda hora estavam na newsletter. Eles até mudaram o algoritmo deles por causa disso. Porque toda hora meu texto saía e aí bombava. As pessoas mandavam e-mail pra mim, 40, 50 e-mails por dia querendo meu trabalho, todos os dias. Tá entendendo? 2013. Eu falei, cara, fiz alguma coisa de certo aqui. Mas eu não conseguia monetizar aquilo tudo porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Eu não tinha modelo de não sabia, mas eu vi que a internet era muito boa, era muito legal. Aí eu descobri o Facebook Ads, em 2013 também. Descobri que pô, tem uma forma do negócio bombar mais. Aí eu pegava o texto do Jus Brasil, colocava na página de Facebook do escritório, que já foi uma das páginas maiores do Brasil, assim, na época tinha 30 mil curtidas, eu acho que isso não era comum isso, né? E aí eu impulsionava aquele texto, tá? Porque era muito barato, e aí eu tinha 300 mil visualizações do texto, e começou a ficar cada vez mais, começou a mais pessoas virem, tá? E o que aconteceu também é que chegou um ponto que nosso escritório tinha mais notoriedade do que a própria OAB da cidade, perante as pessoas da cidade. Então, quando tinha uma pergunta para falar, algum comentário sobre direito, era sempre eu. Sempre eu. Porque todo mundo via aquele conteúdo, eu estava sempre aparecendo. E aí comecei realmente a aparecer. E lá tem faculdades de direito, as pessoas que iam trabalhar no meu escritório. Eu comecei a fazer isso tudo, começou a bombar o negócio muito assim. Eu falei, cara, digital é muito bom. Digital é o caminho. E nisso aprendendo a delegar naquela época, porque eu vi que eu não gostava de fazer petições ou processos judiciais. E aí todo mundo falava, tem muita gente, tem muita gente. Eu falei, ótimo, tem muita gente. Então o que eu vou fazer? Eu falei, algumas pessoas, eu pago R$ 40 por petição, mas eu vou te instruir, eu não vou largar com você. Você quer? Quero. E comecei a delegar. Então eu vi que era muito bom para fechar os contratos, para lidar com a pessoa, e eu dava da tristeza quando eu tinha que fazer os prazos. Então comecei a delegar.
Isso, tudo menos 5 anos de advocacia. Bem no início, eu comecei já a virar meio que um CEO disso aí. A delegar. E vi que esse era o caminho. E nesse tempo, eu comecei a cada vez mais ir para startups. Então, eu comecei a atender uma startup ou outra. Pipoco, tipo assim, R$ 300 para ser mentor. Até o modelo de negócio que eu vou falar para vocês, tá? Você não tem que ser só consultor. Você pode ser mentor, você pode ser consultor. Qual a diferença? Mentor, você cobra para dar, ajudar a pessoa, dar ideia, né? Dar dicas, digamos assim, no negócio dela. Você não vai fazer nenhum documento. Vai dar um direcionamento. Direcionamento. O consultor, você vai fazer um documento. Por quê? Porque às vezes a pessoa não pode pagar como consultor, mas ela pode pagar como mentor, e aquilo com quantidade maior de startups vai girar dinheiro. Então eu comecei a fazer isso naquela época. Né? Também aprendendo muito, não tinha muito conteúdo sobre startup, era tudo em inglês, e era difícil, não tinha muita coisa. Né? E aí nesse caminho, fazendo várias coisas, eu fui evoluindo. Então o escritório começou em Sete Lagoas, minha mãe já tinha, mas eu ajudei a tornar ele mais empresarial em 2013. Porque tinha o nome dela, aí virou Guedes Drummond, advogados. Então, começou a ter um nome empresarial. Então, eu comecei a mudar uma série Como de é que é o questões. nome da tua mãe? Maria Isaura Guedes Drummond. Maria Isaura? É. Maria Maria Isaura. Um salve para sua mãe, para a doutora Maria Isaura Guedes Drummond. Um abração. Parabéns aí pelo filho, pelo advogado. Sensacional, mamãe coruja. Você é sócio dela ainda hoje? Eu, não, formalmente não mais, tá? Até tem minha foto no site lá, mas não sou mais sócio dela formalmente. Porque eu vou chegar até nesse ponto. O que mudou, né? Aí, em 2014, cara, a gente tinha um escritório físico em 2013. Em 2014, eu já tinha um escritório híbrido. Como assim? Físico e digital. Eu percebi, usando até gatilhos, a gente chama, de ancoragem de autoridade, eu fui lá na Regus, né, chama Regus, que é tipo... Um coworking. Acho que é a maior rede do mundo. Tipo um coworking mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu abri um escritório em São Paulo e em BH. Porque eu percebi que mesmo que se tivesse ou não cliente, o fato de eu ter sede em BH e sede em São Paulo iria me projetar como acima. Gerar mais autoridade. Gerar mais autoridade. E como eu tinha, network, sempre muito contato com a mídia, o pessoal publicava, escritório de Sete Lagoas abre sede em São Paulo. Por isso que é importante, gente, mesmo que vocês não vão e não tenham fisicamente um escritório no lugar, procurem um coworking, façam um endereço comercial, usem as fotos, usem o endereço do coworking para vocês se posicionarem. Vai estar ali na sua papelaria oficial, nas suas petições, nos seus envelopes, nas suas pastas, nos seus cartões de visita, sejam físicos ou eletrônicos. Então é bom vocês fazerem isso para se posicionar. Porque esse é o nome, uma ancoragem de autoridade. Você ter um determinado local, ou ter mais de um, pressupõe uma série de questões. Que pode ser verdade ou não, mas pressupõe. Isso comunica. Lembra que eu falei tudo comunica? Mas de fato você tinha. Se o Tinha, cliente mas, quisesse te falar em São Paulo, sei lá, no Regus de São Paulo, fazer uma reunião com ele. Sim, inclusive já fui, né? e eu colocava o preço, embutia o preço dentro do que eu ia gastar. Do contrato, entendeu? Exato. Mas foi poucas vezes. Mas eu ganhei muito mais tendo ancorando essa autoridade do que de fato indo lá fazendo isso, entendeu? Mas o que eu fazia? Eu fazia isso tudo sair na mídia. Sempre. Saiu não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas precisam saber as coisas. O melhor advogado, na visão do cliente, não é quem sabe mais, é quem ele vê informações que são relevantes. Que resolve, é o cara que resolve. Né? Então, fui nesse caminho. E aí, nisso, comecei a ganhar um bom dinheiro. Então, com menos de 5 anos, cara, eu ganhava 7 mil, 8 mil reais por mês, mais ou menos. Menos de 5 anos de advocacia no interior. Porque o jogo virou todo pra mim. Isso no escritório pequeno. O jogo virou pra mim porque eu fui pro digital.